No Hiperconectado de hoje, vamos ver o universo fascinante das tatuagens. Essa prática milenar que deixou sua marca unindo povos e culturas. Não vai faltar tinta e agulha no programa de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Tribal, realista, aquarela, pontilhismo, padrões geométricos, ideogramas orientais, old school, esses são alguns dos estilos de tatuagem mais comuns recentemente. Mas a humanidade marca a sua pele muito antes disso. Tatuagem vem da palavra tatu, que por sua vez vem do tahitiano tatau, que significa sinal. Uma outra possível origem seria do polinésio ta, que significa bater, acertar alguma coisa. Foi o navegador britânico James Cook que introduziu a palavra tatu na Europa. Ele descreveu a técnica em seu livro que narra as viagens exploratórias pelas ilhas da Polinésia durante o século XVIII. O James Cook só introduziu a palavra tatu na cultura, porque tatuagem mesmo já existia tanto na cultura europeia, quanto na Polinésia, quanto em várias outras ao redor do mundo há milhares de anos. Um dos exemplos de tatuagem mais antigos que se conhece é o do Otzi, um homem de gelo encontrado nos Alpes, entre a Áustria e a Itália. Ele data de aproximadamente 5.300 anos. Otzi tem 61 tatuagens de linhas paralelas e cruzadas, formando padrões geométricos simples. Antigos egípcios e romanos também se tatuavam, mas com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, a prática passou a ser mal vista e foi até banida. Mesmo assim, a tatuagem continuava acontecendo. E as motivações eram desde expressão individual até identificação cultural, estética e religiosa. Mas e no Brasil? Quando e como a prática da tatuagem começou? Os indígenas que estavam aqui, né, os povos originários, não sei se todos, mas alguns se tatuavam, até hoje se tatuam, né? Tem os que só fazem pintura e tem os que se tatuam. Com a colonização, a gente pode supor também que, e sabendo que a tatuagem é uma cultura muito forte entre os marinheiros, né? Eu imagino que, assim, e é o documento mais antigo que eu achei, pelo menos no século XIX, que são os marinheiros que estão trazendo essa tatuagem mais ocidental, podemos chamar, né? Essa tatuagem que os europeus e depois os estadunidenses fazem. Essa tatuagem que não é feita pelos povos originários, ocidental, chega com os marinheiros, mas a gente também tem que lembrar que no século XVI também chegaram os africanos e africanas, que também vieram com marcas corporais, né, que a gente costuma chamar de escarificação. Que tipo de tatuagem que tinham os africanos, como que eram essas escarificações e que tipo de tatuagem que tinham os marinheiros? Só para a gente entender um pouco desse contexto. Eu acho que tem uma diferença geral, mas ela não é absoluta, que é a dos africanos e dos indígenas né, dos povos originários de cada lugar. Elas são mais abstratas, né? Elas são gráficas, mas elas têm significados. Muitas, por exemplo, são relacionadas a imitações da natureza, assim, né? Sei lá, a pele do leopardo, a pele, as plantas, ou mesmo uma arte gráfica que a gente já faz desde o tempo, né? Desde a arte rupestre, né? Eu diria que essa diferença ela é muito visível, né? Os marinheiros que é vamos dizer, uma classe profissional que a gente tem mais registro de tatuagem. Não sei se eles são os primeiros, né? Mas eles são os que circulam, né? E eles costumam desde sempre tatuar símbolos cristãos, letras, né, de pessoas, iniciais de pessoas amadas, nomes de pessoas amadas. Esses marinheiros e militares, os soldados também, a gente pode colocar, estão vivendo nas cidades litorâneas, né? Então você tem uma cultura cosmopolita e marítima nessas cidades, né? Então você começa a ver que assim outros trabalhadores das cidades começam a se tatuar também.
tatuagem e mesmo a pintura temporária têm um papel significativo na cultura de vários povos originários do Brasil. Elas podem servir para expressão, identificação e até mesmo conexão com as suas ancestralidades. Para nós, povos indígenas, né, a gente fala de grafismos, né? Certo. Algumas pessoas, alguns povos chamam de grafismos indígenas. Perfeito. A maioria, pinturas indígenas. Mas isso não é só uma questão de pintura e grafismo. Isso nós estamos falando de identidades indígenas. Perfeito. Cada povo, né, cada grupo, e também, dependendo do seu tronco linguístico, né, ele pode estar utilizando um tipo de grafismo, um tipo de pintura. Cada pintura dessa, cada traço desse tem um significado. Muitas das pessoas, às vezes, chegam com a gente e falam assim, eu quero tal pintura. E a gente fica falando, essa não pode, mas essa é tão linda. Mas só que ela representa luto, ela representa a morte, ela representa que o povo todo está doente. E aí, de repente, como é que tu vai colocar isso em ti, né? Mas também temos pintura, a pintura e o grafismo também está relacionado com saúde no território. Quando eu falo de saúde, é porque a gente, por exemplo, quando a gente tem o ritual da criança, né? A criança é toda pintada, né? Ela é toda com aquele grafismo lindo, porque ela está recebendo um processo de proteção de saúde. Olha só o significado dos grafismos. E para os outros povos também, que a gente dialoga muito, em que momento eu estou. Por exemplo, a gente está um momento hoje, né, que não dá para não falar sobre isso, de mobilização contra uma PL 490, por exemplo. As pinturas, em nível de identidade para fora, ela também tem uma relação com a luta dos povos indígenas, né? A gente tem que falar também sobre isso. Que as pessoas chamam, os indígenas são guerreiros e guerreiras, né? Eles estão pintados, eles estão prontos para a luta, né? Então, você percebe o quanto já foi normalizado esse processo com nós, enquanto nossas identidades são o tempo todo guerreiros e guerreiras. E, na verdade, não é exatamente isso. O normal seria se a gente não tivesse que guerrear tanto, né? Esse seria o normal. Ao longo do tempo, a maneira como fazemos tatuagens mudou bastante. Hoje em dia nós temos novas técnicas, instrumentos, tintas diferentes, mas antigamente o processo era muito mais simples. A pele era furada com espinhos e com ossos para poder perfurar e colocar tinta dentro dela. Agora é hora da gente olhar mais de perto para a nossa pele e entender o que acontece nesse processo de pintar. A nossa pele é formada basicamente de 3 camadas, que é a epiderme, que é a mais superficial, a derme, que é onde tem toda a nossa parte de colágeno, de sustentação, e a hipoderme, que é basicamente a gordura. Então, a tatuagem nada mais é do que você colocar, através de uma agulha, um pigmento nessas camadas. Quando o tatuador está colocando, ele não tem o domínio de saber aonde ele está colocando, né? Ele tem uma ideia, porque a agulha onde ele está fazendo aquele movimento, ela deveria ficar mais superficial, mas a gente não consegue colocar só aqui, porque essa camada é muito fininha. Então, com certeza, ele vai atingir a camada dérmica. Então, para a pele, é uma injúria, né? É uma agressão. Ela está ali quietinha, todas as células, uma do ladinho da outra, e de repente ela vai receber um balde de tinta na cabeça dela. Ela tem que entender o que vai acontecer, ela vai acomodar esse pigmento. Então, existe todo um processo inflamatório, que são as células da nossa defesa, que vão lá ver o que está acontecendo aqui. É um bichinho? É uma bactéria? Tenho que lutar contra. Não, é só um corpo estranho. A tinta é um corpo estranho para a pele. Então, aí ela vai entender que vai acomodando, só que isso é um processo. Então, inflama, fica vermelhinho ao redor, faz a casquinha, né? Porque faz parte dessa negociação e dessa cicatrização. A gente sempre está, antes de tatuar a pessoa, entender bem o que ela quer para não pintar nenhum tipo de arrependimento depois, assim. Aí a gente tem a preparação, né? Depois do decalque, né?
A gente tem a mesa, a bancada, né, que a gente prepara tudo, aí vai ser definido. Por exemplo, se você vai as cores que você vai trabalhar, a gente vê o tipo de agulha que a gente vai Tipo de agulha? Porque às vezes tem, por exemplo, se é um trabalho fine line, aí você usa uma agulha mais fina, para os traços ser mais suaves, mais perfeitos. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você vai fazer um trabalho, então você já começa pelas agulhas, pelas máquinas, pela evolução que teve, né? As máquinas de uns anos para cá e as cores. Então você já consegue mais ou menos definir o trabalho antes de você tatuar, que fica mais fácil. Então depois que você desenvolveu o trabalho, você vai fazer a parte do corpo, tudo, então você já tem mais ou menos, né? A paleta de cor que você vai utilizar, entendeu? Então você já separa ali antes para ficar mais fácil e até mesmo para você não ficar tendo contato, né, enquanto você está tatuando e ficar tendo contato com o frasco de tinta. Então a gente já meio que já deixa preparado o material assim. Enio, deixa eu aproveitar esse seu acervo super legal aqui e a gente pedir uma breve história das máquinas de fazer tatuagem. Antigamente, né, a galera começou tipo a produzir a própria máquina, né? Então, o pessoal começou a fazer as máquinas com motorzinho de carrinho, que nem essa daqui, que é feita com motor de carrinho. Essa daqui com motor de campainha. Basicamente é o mesmo processo, né? Elas têm uma haste onde ela trabalhava com agulha aqui na frente. Então era uma haste de metal e agulha, nesse tipo aqui, ainda se usava muito agulha de costura. Agulha, agulha mesmo? Agulha. Aí o pessoal acabava amarrando, né? Não era nem solda, na haste e fazia os trabalhos. Depois passou a ter as máquinas mais ou menos dentro do mesmo processo dessa, só que uma máquina com bobina. Você vai ter eletricidade puxando a agulha para cima e para baixo. Isso. As agulhas de costura elas eram muito grossas, né? Então a gente começou a produzir a nossa própria agulha, assim. Então fazia as agulhas com corda de violão. Cortava a corda de violão, ela é fininha, né? Afiava elas e soldava. Que era mais ou menos o mesmo processo, só que aqui a gente já começou a trabalhar com umas agulhas, né, um pouco mais. Depois, a máquina evoluiu, né, no sistema de batida, começou a ter um capacitor melhor para não esquentar, tudo. Essa daqui já é essa aqui é profissional mesmo. Já é uma máquina assim, né? profissional. E aí a gente já tinha umas biqueiras de metal, mas o mais fácil foi trabalhar com uma biqueira descartável, né? Biqueira é onde você vai segurar? O grip que a gente chama, né? Que a gente tem o grip. E depois a haste, que a haste já veio também soldada com agulha já própria para tatuagem. Essa aqui já é esterilizada. Ela já vinha esterilizada, tudo, já vem, né? Esterilizada, tudo. E depois, assim, passou dentro desse mesmo processo, com a biqueira e a agulha e a haste, a gente também tinha uma máquina rotativa num sistema que ela faz a batida igual a máquina de bobina, que é o mesmo sistema. E o que tem de mais recente hoje no mercado, que são as pens, né, que é o que muitos tatuadores usam hoje, e ao invés de agulhas, são cartuchos. Né? Fica mais prático. Antigamente você tinha que trabalhar com 2, 3, 10 máquinas. Hoje você trabalha com uma máquina só e a variação de cartucho, que tem bastante variedade de cartucho, você troca na hora e você consegue fazer um trabalho legal sem ter um monte de equipamento aí. No próximo bloco, a gente fala sobre como as tatuagens envelhecem, como podem ser removidas e o valor cultural que elas recebem hoje em dia.
volta com o Hiperconectado. A gente já viu a tatuagem mais antiga que conhecemos com mais de 5.000 anos de idade. Mas falando em idade de tatuagens, é muito importante levar em conta que tanto a pele quanto a tatuagem envelhecem e com isso mudam com o tempo. Com o tempo, as tatuagens mais enegrecidas vão ficando azuladas. A gente já reparou isso também, né? E as pessoas falam, poxa, por que está tão azul? Porque elas vão descendo, o pigmento enegrecido muito lá no fundo, eles vão tendo esse aspecto como uma piscina, né? Quando a gente olha, é uma refração por causa da luz. Não é que a tinta mudou, é que a pele puxou vai esse pigmento descendo, mais para vai baixo descendo. e agora tem mais pele em cima dele. Exatamente, vai dando essa coloração azulada. Outras coisas que acontecem tem mais a ver com o sol batendo na pele ou com o processo da pele mesmo e não a tinta da tatuagem? Então, é muito mais o padrão da pele. Lógico que o sol também pode desbotar, mas como o sol, né, nós temos dois tipos de UVA e UVB, né? Os dois tipos de ultravioleta, um atinge mais a parte dérmica, né, que é mais profundo, que é o raio UVA. Então, ele pode levar uma despigmentação? Pode, mas é pequena. É muito mais com essa flacidez, né? Vamos lembrar que o pigmento está na derme e a flacidez da gente vai atingir quem? O nosso colágeno. O colágeno está na derme, então a gente vai perdendo colágeno com o nosso envelhecimento. Então a pele vai ficando mais mole, a tatuagem vai seguindo aquela flacidez também, né? Então ela vai ficando não tão esticadinha, não tão bonita como antigamente. Então ela perde a coloração e também perde às vezes o seu formato, né? Depende do que você fez, ela vai ficar no meio mole também, junto com a pele, porque faz parte do nosso envelhecimento. Eu falo que o sol é o inimigo número 1 da tatu, né? Ela tem que ser cuidada, né? Depois que você faz a tatu, você tem que cuidar bem. É um processo de cicatrização, né? É um machucado provocado por uma tatu. Então você tem que cuidar dela. Você cuidando, aí depois você vai pensar como você vai manter a tatuagem. Porque às vezes você usa, por exemplo, um pigmento um pouco mais claro, um branco, um amarelo. É óbvio, se você escurecer, pegar muito sol, é óbvio que vai escurecer também. Alguns pigmentos e alguma pele, depende muito da pele, voltando, né? Voltando a pele, clareando, ela também melhora. Mas tem muita gente que fica opaca, porque é muito difícil você... Às vezes a gente vê um trabalho, uma cor muito viva, mas é um trabalho recente, né? É normal a tatuagem perder a cor. Para alguns filósofos, o arrependimento é uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. Para outros, é uma expressão e um resultado da liberdade humana. A verdade é que o arrependimento é uma condição natural nossa e o arrependimento de tatuagens, até pouco tempo atrás, demandava mais tatuagens para cobrir o que foi feito. Mas hoje em dia nós temos outros métodos de resolver isso. O melhor laser para remoção de tatuagem ele se chama Key Switched. Ele é um laser muito rápido, que ele entra e quebra esse pigmento. Então, como que ele vai fazer? Ele vai quebrar esse pigmento em partículas menores e essas partículas vão sendo absorvidas pelo próprio organismo. Então, o próprio sistema imune vai absorvendo e vai eliminando naturalmente. Então, fototermólise é o fato do laser, da seletivo. luz, estar queimando o pigmento. E depois que esse pigmento é destruído pelo laser, quem leva ele embora é o nosso corpo. É o nosso corpo. A gente gera um processo inflamatório ali controlado, né? Que tem que ser controlado utilizando parâmetros, né? De forma ideal. E isso o próprio organismo vai eliminando. Então, ele vai naturalmente eliminando depois desse processo inflamatório. Por isso que pós o laser você tem formação de crostas, né? Que são casquinhas. E isso leva um tempo de recuperação. Então, eu tô entendendo que normalmente a tatuagem não sai de onde ela foi colocada ali embaixo da pele, porque o pigmento é muito grande e fica preso ali. E o seu tratamento que ele faz é quebrar esse pigmento em pedacinhos pequenos o suficiente para o corpo remover? Isso mesmo. E isso vai sendo feito de forma lenta.
Então, isso não é uma coisa imediata, senão a gente faria uma sessão e estaria tudo resolvido. Não, são várias. O tratamento do laser, eles são várias sessões, Você né? vai triturando o pigmento. Exatamente. E quando você faz a tatuagem, o pigmento, ele é colocado profundo, né? Ele coloca na derme, que é uma camada mais profunda da pele. Então, por isso que ele vai durar, ele vai ficar aí na pele muito tempo e a gente tem uma dificuldade para eliminar, ele não sai sozinho. Cuidado, porque a retirada é muito dolorosa, né? A gente sabe, é sempre com laser, é um laser profundo e muito cara, né? Porque é um equipamento caro o laser para você retirar. E às vezes eu já fiz 10, 15 sessões numa pessoa para poder retirar. Então, pense 2 vezes. E também o alerta, às vezes as tatuagens muito coloridas, se você se arrepender no futuro, tem, por exemplo, a cor branca, ela não sai. Então, eu já tive uma paciente que tatuou um gatinho totalmente branco, né? Eu falei, você tem certeza? Porque mesmo que você se arrependa, o laser não consegue fazer a leitura do branco, então não é para se arrepender. Eu sabia que ela não ia se arrepender porque ela era uma veterinária que amava, né, os gatinhos, e ficou linda a tatuagem. Então, mas assim, pensar nisso, quanto mais colorida for a tatuagem, também pior, né, para você depois pensar em retirar, né? Por exemplo, a coloração vermelha é muito difícil, a alaranjada, o azul claro é bem difícil de tirar. Às vezes você tira tudo e fica só aquele pontinho azul claro que você não consegue retirar com tanta facilidade. Então, tatuagem, pense bem, faça para não se arrepender. No Brasil, em uma pesquisa online de 2018, 27% dos entrevistados responderam que tinham pelo menos uma tatuagem. Dos participantes sem tatuagem, 54% disseram que teriam medo de se arrepender caso fizessem uma. Ao longo do tempo, os valores que nós atribuímos às tatuagens mudaram bastante. No começo da década de 90, você vai ter a circulação daqueles roqueiros, né, daqueles corpos todos tatuados. Então, veja bem, eu lembro que eu acompanhava MTV e eu ficava assim, fissurada, né, em ver aquelas bandas de rock na MTV. Então, você tem uma espécie de desfile de corpos. O Guns N' Roses, as tatuagens do Exo, por exemplo, elas circularam muito. A gente consegue encontrar os significados, por que ele tatuou determinados símbolos e não outros, né? Hoje, a gente tem uma profusão muito maior de símbolos que não estão mais fixos nessas bandas. Percebe? Hoje você tem uma profusão muito maior de desenhos, né? Você tem uma iconografia, né, que a gente precisaria, inclusive, também se debruçar mais para entender. Mas é uma mistureba, né? Uma mistureba de elementos iconográficos. O que antes era visto como um símbolo de rebeldia que foi bastante estigmatizado, acabou se tornando um símbolo de expressão artística e até de empoderamento. No Brasil, das pessoas que afirmam ter ao menos uma tatuagem, 54% têm no braço. Isso mostra a despreocupação em esconder a tatuagem. As costas vêm em segundo lugar com 39% e outros locais comuns são perna, ombro, pé, costela e barriga. Antes você ia para um estúdio de tatuagem, não se chamava nem estúdio. Não é? Então você ia fazer uma tatuagem, você tinha chegava... as fotos lá. Tinha um catálogo. Tinha um catálogo. Você é como olhar um álbum de fotografias, percebe? Então você escolhia lá a tatuagem que você queria fazer. Hoje não. Hoje, na maioria das vezes, a pessoa já chega. Olha, eu busquei na internet. Vi no Instagram. E aí eu gostaria de fazer essa tatuagem, etc. Então, hoje a internet ela funciona como uma espécie de catálogo gigantesco de toda essa iconografia. Então, o suporte muda. O suporte mudando altera, inclusive, o modo como a gente vai passar a olhar para a tatuagem, a entender a tatuagem. Ela vai ficando muito mais visível, porque como essa circulação, tanto de imagem, como fotografia, quanto imagem plástica, né, os videozinhos, o cinema também tematizou muito a tatuagem,
as pessoas vão passar a ser educadas num sentido muito mais amplo, então elas vão começar a ver que determinadas celebridades, jogadores de futebol, né, essas pessoas que aparecem muito na mídia, estão se tatuando o pescoço, estão tatuando palma da mão, estão tatuando a esclerótica. Então, me parece que essa circulação, ela produz uma espécie de efeito educativo em nós, sobretudo no sentido de desejar ou não ter tatuagem. E tem que ser duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? As pessoas querendo fazer e a sociedade tolerando mais quem fez essas tatuagens também, né? Com certeza, porque mesmo que você olhe para uma determinada, né, para uma pessoa que tem tatuagem, você pode até ter repulsa. Fala, não gosto, ai que tatuagem feia, mas só o fato daquele corpo estar ali expondo aquelas tatuagens, eu tenho uma espécie de pedagogização via esses corpos, percebe? Então aquilo vai me afetar de alguma maneira, tanto no sentido de ter uma espécie de repulsa, quanto no sentido de desejar, porque vai fazer a gente a pensar sobre aquilo. A tatuagem é mais do que uma decoração na nossa pele. Ela é uma forma de expressar nossa individualidade, mas também de gravar as nossas memórias, os nossos valores e as nossas crenças na pele. Mais do que isso, tatuagem precisa de cuidados. Então, antes de sentar na cadeira para fazer a sua, é muito importante pesquisar profissionais que sigam boas práticas de higiene e de segurança. E depois de fazer a sua tatuagem, é importante tomar os cuidados para manter o desenho bonito do jeito que você pensou ele. O Hiperconectado vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta.